Muito bem, abre aí sua Bíblia em Salmo 107. Salmo 107. Eu vou ler só 2 versículos, mas nós vamos trabalhar boa parte desse capítulo, mas eu prometo não demorar muito, tá bom? Salmo 107, nós vamos ler os versos 10 e 14. Amém? Você já encontrou? Vou te dar mais um tempinho, ó. Salmo 107, versos 10 e 14. O multimídia põe lá na tela, mas eu prefiro que você abra a sua Bíblia, tá bom? Quem vem sem Bíblia por algum motivo, lê na tela, mas é melhor a gente abrir a nossa Bíblia, né, Simone? É bênção, é bênção. Então você que está com sua Bíblia, abre, rabisca ela, grifa o versículo, tá bom? E Deus vai ministrando ao seu coração. Depois você acha fácil o texto, né? Quando você escreve na Bíblia. Eu acho fácil os textos marcados. Os textos que eu não marco, eu falo onde era mesmo. Acho difícil achar depois, né? Então, rabisca a sua Bíblia aí. Verso 10 diz assim, ó. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados. Verso 14. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. Quero ler de novo, preste atenção, verso 10. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados. Verso 14, ele, está falando de Deus aqui, os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. Amém? Amém. Senhor, continua falando conosco. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Queremos ser solo fértil, meu Deus. E te pedimos, Espírito Santo, a Tua poderosa ação aqui, Senhor. Poderosa ação. Nós estamos aqui para prestar o nosso culto, mas para sermos, meu Deus, ministrados pelo Senhor, chacoalhados pelo Senhor, balançados, Espírito Santo, pelo Senhor. Então faz conosco, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Queria trabalhar com você primeiro a seguinte ideia. Por que surgem cadeias na nossa vida? Por que surgem prisões na nossa vida? Por que surgem grilhões na nossa vida? De onde vêm essas coisas? Por que a gente trabalha esse tema? Qual a importância que a palavra de Deus dá para essas coisas? Olha, querido, se você se imaginar acorrentado, se você imaginar qualquer pessoa sobre correntes, ela vai procurar uma forma de sair dessas correntes, de se soltar dessas correntes, porque são coisas pesadas, são coisas que impedem movimento, são coisas que tornam difíceis a nossa caminhada. Então, é natural que ao Senhor abrir a nossa visão espiritual para perceber áreas trancadas na nossa vida, áreas acorrentadas na nossa vida, que a gente vá atrás do Senhor. Senhor, o Senhor me mostrou. Eu estou paralisado nessa área, Senhor, eu estou acorrentado nessa área, Senhor, tem cadeias nessa área que estão me impedindo de romper. Então, quando o Senhor nos mostra essas coisas, nós podemos ir atrás daquele que tem as chaves ou daquele que tem a força para romper com essas cadeias, amém? Eu quero te mostrar rapidamente 4 formas que nós acabamos nos tornando espiritualmente homens e mulheres acorrentadas. A primeira causa de correntes na nossa vida espiritual é o início de todas as coisas, é o pecado na minha e na sua vida. A palavra de Deus diz lá em Isaías 59 que os nossos pecados fazem separação entre Deus e nós. Queridos, a nossa iniquidade, a nossa capacidade de sermos perversos, iníquos e pecarmos conscientemente e nos mantermos nessa vida de pecado, vai nos aprisionando, vai colocando cadeias em nós de tal forma que o Senhor não se afasta de nós, mas as cadeias me mantêm preso num determinado lugar, lento, imóvel, com pouco movimento, e embora o Senhor esteja pronto, a minha vida iníqua, a minha vida de pecado, ela vai me afastando de Deus, ela vai me acorrentando nessa vida. E a gente precisa ter esse primeiro entendimento, porque essa é uma mensagem de quebra de grilhões na nossa vida, e a gente precisa entender onde eles podem estar. Então começa pelo pecado.
Esse é o primeiro lugar. Quando o pecado nos atinge, nós vamos convivendo com ele. As nossas iniquidades vão nos afastando do Senhor Jesus. Mas o segundo motivo, segundo a palavra de Deus, que nos acorrenta são feridas da alma não curadas. Feridas nas emoções, rejeições, grandes problemas que foram mal resolvidos. Provérbios 18:14 diz assim, o espírito do homem, a sua alma, suporta a enfermidade, mas o espírito ferido, a alma ferida, quem o suportará? Como é possível caminhar? Não é possível caminhar, irmãos, pessoas que são profundamente feridas, traumas, violências físicas, violências de palavras, pessoas que são abandonadas, pessoas que foram de muitas formas violentadas pela vida, elas têm marcas tão grandes que elas podem se fechar para relacionamentos, se fechar para Deus, se fechar em determinadas áreas, tamanha frustração, e a gente vai ficando preso e impedido por causa das feridas e das dores da alma. A gente vai sendo impedido de caminhar. Tem mais coisas que nos acorrentam. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Outra coisa que nos acorrenta são mentiras de Satanás, ditas uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e nós vamos assumindo como verdade. Eu não presto, Satanás na sua mente. Eu nunca dou certo. Onde eu chego a coisa complica. Eu não consigo ser líder. Mentiras. Você é uma peste. Você é uma praga. Hoje eu ouvi uma mãe chamando o menino de atentado. Seu atentado, seu atentado. Eu ouvi isso, eu falei, meu Deus. E são mentiras de Satanás, que são repetidas muitas vezes na nossa mente, e infelizmente elas se tornam verdade no nosso coração. E nós acreditamos nessa mentira de Satanás, e nós vamos ficando limitados, mais correntes sobre nós, mais empecilhos para romper na vida, mais empecilhos para a gente crescer em tantas áreas que o Senhor quer nos ver crescer. Existe ainda uma quarta possibilidade de corrente sobre nós. A palavra de Deus em Êxodo 34:7 fala sobre maldições hereditárias, sobre herança. O texto diz, visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e até a 4ª geração. Isso é uma coisa que nós cremos, irmãos. Às vezes nós estamos presos em determinadas áreas da nossa vida, por coisas que sequer nós temos a consciência, mas no reino espiritual, elas estão se repetindo geração após geração. Às vezes lá 2, 3, 4 gerações atrás tinha um homossexual, que na próxima geração também tinha, que na outra também tinha, que na atual também tem. Um divórcio, todos da família divorciam, todos da família morrem do mesmo jeito, todas as famílias têm o mesmo pecado, todos da família o pai sempre abandona, e você vai vendo um pecado se repetir geração após geração, correntes na nossa história. Então o que fazer? Devemos ficar assustados com essas coisas? Nós servimos a um Deus, irmãos, que quebra todas essas correntes. Não precisamos ter medo. Nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro. Nós servimos a um Deus que tem todo o poder para quebrar todo e qualquer tipo de cadeia, não importa a origem. Você crê nisso? Se você crê nisso, querido irmão, ao gente ministrar a palavra, você vai tomando posse, porque o Espírito vai ministrar ao seu coração. Ele vai te ajudar a identificar, tem cadeia aqui, tem coisas aqui que eu preciso romper, tem coisas aqui que a minha vida está amarrada, eu não estou crescendo, eu não estou rompendo. E à medida que o Espírito Santo fala com você já começa a falar com Ele. Obrigado, porque o Senhor está me mostrando, tem agir de Deus hoje na minha vida, amém? Levanta sua mão aí para você glorificar o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai ministrar na minha vida nessa tarde. Amém. O tema dessa campanha é 1 João 3, de 1 a 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas essas mentiras de Satanás,
para destruir todo o pecado que te aprisiona, para destruir tudo aquilo que tem te impedido de crescer. E nós cremos nessa verdade. Jesus veio com essa missão, e aqueles que tomam posse dessa verdade andam livres por essa terra. Hebreus 12, há um convite especial do escritor de Hebreus, no capítulo 12, verso 1 ou 2, não lembro agora, há um incentivo: livrem-se de tudo aquilo que te atrapalha, de todo o peso, de todo o pecado, de todas as correntes, para que vivamos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Então, se o mundo e o pecado nos acorrenta, nós servimos a um Deus que nos liberta e nos liberta verdadeiramente. Olha, eu quero contar um testemunho rápido para você. Eu sei que você conhece muitas histórias de libertação poderosa. Pastor Claudio Miro tem uma história de libertação linda, né? As pessoas devem conhecer o seu testemunho aqui, você já deve ter contado, né? Libertação linda do Senhor, de cadeias, de grilhões, de uma vida de pecado. E eu sei que existem muitos outros, mas é legal a gente falar sobre nós. Eu quero contar rapidamente uma história de libertação. Eu sou filho de pastor, para quem não sabe, eu sou um filho de pastor. E como filho de pastor, duas coisas bastante prováveis poderiam ter acontecido comigo, baseado inclusive em história de tantos outros que talvez muitos de vocês conheçam. É muito comum que filhos de pastores, eles se tornem meninos, homens e mulheres rebeldes, revoltados, por causa da pressão da igreja sobre a família pastoral, sobre os filhos, às vezes por causa da própria família que não sabe administrar isso dentro do lar e cobra os filhos em excesso. Glória a Deus que eu não vivi isso, nem de pressão da igreja, nem de pressão dos meus pais. Então essa não foi uma vertente para mim como filho de pastor. Mas a outra vertente é a do caminho da religiosidade, que é: eu nasci num lar cristão, aprendi a amar a Deus com os meus pais, mas você se firma na fé dos seus pais até um certo momento da sua vida. Depois você precisa tomar as suas decisões próprias por Jesus. E eu, irmãos, na minha caminhada, eu fui entendendo que boa parte da minha história, depois que eu fui me tornando um adulto, tinha a ver com religiosidade. E religiosidade é uma das piores prisões, porque você tem a impressão de que você está fazendo para Deus, de que Deus está se agradando, mas na verdade nós ainda não o conhecemos. E por que eu estou te contando isso? Sempre tive o temor do Senhor, eu nunca experimentei drogas, eu nunca experimentei bebidas, eu nunca fumei, eu nunca fui das fases, das gandaias. Eu tinha um perfil para olhar para mim mesmo e talvez até me achar assim: eu estou num bom caminho, o caminho da religiosidade. Mas um belo dia Jesus me encontrou como um grandíssimo pecador. Eu precisava dele demais. E eu não tenho o dia da minha conversão. Eu não me lembro qual é o dia da minha conversão. Mas eu sei que me libertou das prisões da religiosidade. Eu tive que me converter, irmãos. Eu tive que entregar a minha vida para Jesus. E Ele me libertou de toda a possibilidade de ser um religioso. E embora isso sempre bata na porta do cristão, a possibilidade de sermos religiosos, isso sempre bate à nossa porta, é sempre uma algema que quer nos alçar. Ele me libertou e nós precisamos viver atentos a isso para não voltarmos a essa vida de religiosidade. Como pastor, como um cantor de ministério de louvor, nós podemos nos tornar profissionais do reino. É um perigo enorme. Religiosidade nos visita em muitas esferas. Como líderes de célula, se não vigiarmos, é um perigo. Mas Jesus quebra todas essas cadeias. Então eu estou te contando porque cadeias são reais, mas a libertação em Jesus Cristo é muito real, é muito mais acima do que as cadeias que podem nos prender, irmãos. Amém? Quero, então, trabalhar com você, olhar nesse texto rapidamente, algumas ideias. O Salmo 107 que nós lemos, ele é um salmo pós-exílio babilônico. Ele é um salmo de gratidão a Deus pelo quê? Gente, queria falar para vocês que eu estou maravilhado, porque eu estou vendo todo mundo anotando. Esse é costume aqui?
Estou maravilhado, estou vendo um anotando, outro anotando. Glória a Deus por isso, tá? Estou feliz mesmo por isso, porque é realmente maravilhoso. Deus nos marca com essas coisas, a gente depois volta na palavra e no texto. Então quero compartilhar com você o Salmo 107, que fala sobre gratidão. Gratidão sobre o quê? Pelo quê? Gratidão pela libertação do povo de Deus. Então, nós vamos trabalhar aqui, prometo não demorar demais, mas nós vamos trabalhar aqui 4 situações diferentes, onde o povo de Deus foi liberto. Enquanto nós trabalhamos, o Senhor vai ministrando ao nosso coração. A primeira cadeia que prendeu esse povo aqui desse texto, do Salmo 107, a primeira cadeia é a cadeia da desorientação, é a cadeia daqueles que estão perdidos no deserto, é aqueles que estão vivendo uma vida sem propósito e por isso estão em cadeia. Eu quero ler com você o que está no verso 4 e 5 do Salmo 107. Diz assim: perambularam, está falando do povo de Deus, tá? Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaziando. Irmãos, esse texto está falando o seguinte: tem um povo que passou pelo deserto. E deserto na palavra de Deus, você sabe que é sinônimo de tempo difícil, de tempo que não é fácil. Se ele está falando da saída, como esse capítulo é pós-exílio babilônico, ele está falando que quando eles saíram da Babilônia para voltar para Jerusalém, a sua terra natal, eles passaram pelo deserto da Síria. E passar por deserto nunca é fácil, é difícil. E por que a gente vê isso aqui como uma prisão? Porque o verso está falando que eles estavam perambulando pelo deserto. Perambulando é não saber para onde eu vou, é ser eremita, é ser navegante de exército sem saber onde estou nem para onde vou. O que você está fazendo por aí? Estou perambulando. Perambulando você não sabe nem de onde veio nem para onde vai. E aquele povo estava preso no deserto, queridos irmãos, preso numa dificuldade, e fadados a uma miséria, fadados ao fracasso. Quando nós passamos por um deserto, irmãos, sem saber para onde estamos indo, nós estamos ficando aprisionados nesse deserto. A gente precisa prestar atenção nisso, porque povo de Deus passa por deserto. Nós falamos isso aqui. Acho que foi a Neuza que falou sobre isso aqui. Foi a Neuza que falou no tempo de dízimo e oferta, não foi, Neuza? A gente passa por dificuldades. Nós passamos, mas nós não moramos no deserto. Nós passamos pelo deserto, a gente não cria acampamento no deserto, a gente corta o deserto na presença do Senhor, querido irmão. Se nós ficarmos perambulando por ali, nós seremos acorrentados naquele ambiente de deserto, e deserto fala de sequidão, deserto fala de falta de recursos, deserto fala de falta de água, deserto fala de sol a pico, quente demais durante o dia, frio demais durante a noite. Então não more no deserto, não habite no deserto. O Senhor quebra todas as cadeias para te dar direção e destino para fora desse lugar. Então o Senhor tem esse convite para você: saia do deserto, os planos do Senhor são os melhores. Jeremias 29:11, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, não são pensamentos de mal, mas são pensamentos de bem, para lhe dar um futuro de prosperidade. O Senhor não nos quer presos no deserto. Então, querido, não se torne um andarilho desse lugar, dependa de Deus. Ele vai quebrar as cadeias para te tirar desse lugar. Confie no Senhor. Agora eu quero que você olhe para o texto e descubra como que o Senhor quebra as cadeias para nos tirar do deserto. Veja o próximo versículo, versículo 6. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Vamos ler juntos ali na tela, para a gente ler na mesma versão? Olha como o Senhor os livra do deserto. Na sua angústia, vamos ler juntos? Na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Irmãos, é para clamar ao Senhor, e Ele nos livra das cadeias do deserto.
E nós vamos clamar aqui, irmão. Se prepara que nós vamos clamar ao Senhor. E olha como ele fez. E os conduziu, verso 7 eu estou lendo. E os conduziu do deserto, os conduziu por um caminho seguro a uma cidade habitada. Deserto é solidão. Agora Deus tira esse povo da solidão, daquelas situações extremas e os coloca numa cidade habitada. Olha que coisa linda como o Senhor faz. E qual é a resposta do coração de um povo que é liberto do deserto? Está no versículo seguinte, verso 8, que eles deem graças ao Senhor, por seu amor leal e por suas maravilhas em favor do homem, porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Irmãos, nessa tarde nós vamos clamar ao Senhor, porque eu não sei qual é o deserto que você está vivendo, mas a resposta está em clamar pelo auxílio do Senhor, clamar pela ação do Senhor. Não há correntes que Ele não possa quebrar, e Ele virá em nosso favor nessa tarde, para te tirar desse lugar, para te dar direção, para te botar numa cidade habitada, te plantar no meio de uma comunidade, de um povo de Deus, junto a uma célula que é a nossa visão nesta igreja, queridos, para você não viver sozinho, não viver isolado, amém? Segundo grilhão, segunda cadeia que esse povo está vivendo, está nos versículos 10 a 12, que são os grilhões do pecado. Nós falamos lá no início, versos 10 a 12 diz assim: assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso eles os sujeitou a trabalhos pesados e eles tropeçaram. Irmãos, escravo sofre. O povo foi escravo, tanto no Egito quanto na Babilônia. Estavam sob pressão, estavam sob jugo, estavam sob correntes pesadas. O povo de Deus foi feito escravo, mas a escravidão física, irmãos, ela é resultado primeiro de uma escravidão espiritual. A escravidão do povo de Deus é resposta de uma vida de rebeldia e de uma vida de desobediência. Então a escravidão física, ela é um resultado de um processo de escravidão espiritual anterior. Vida de pecado. E a palavra de Deus diz em João 8,34 que quem comete pecado, quem vive no pecado, quem se acostuma com o pecado, se torna escravo do pecado, ou seja, o pecado se torna o seu senhor. Por isso que as pessoas que vivem no mundo e vivem na vida de pecado, elas não conseguem resistir ao pecado, resistir ao diabo, porque o pecado se torna senhor dessas pessoas. E a gente precisa avaliar se não tem áreas da nossa vida que o pecado se tornou Senhor, onde a gente se vê sem força, onde a gente se vê sem resposta, onde a gente permanece naquela mesma vida de pecado e ficam áreas acorrentadas na nossa vida, mas o Senhor está pronto para nos libertar essa noite, essa tarde. Quem é que está escravizando você? Que tipo de pecado anda visitando você nessa tarde, nessa semana, nesse mês, na sua forma de viver? Será que há pecados escondidos? Será que há pecados que temos medo que eles venham à tona? O Senhor quer nos curar, irmãos. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos limpar, para nos perdoar, para derramar o seu sangue sobre nós e nos dar uma carta branca para a gente continuar a caminhada de fé. Como é que então o Senhor livra o seu povo da escravidão do pecado, dos grilhões do pecado? Verso 13, olha aí na sua Bíblia, vamos ler juntos, está lá na tela. 1, 2, 3 e... na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. É outro versículo, mas eu não sei se você percebeu, é exatamente a mesma coisa. Eles clamaram ao Senhor, e olha o que aconteceu. Ele os tirou das trevas,
e da sombra mortal, estou no 14, e quebrou as correntes que os prendiam. O clamor do Senhor, mais uma vez, trouxe o agir de Deus para que as correntes fossem destruídas. Aqui são as correntes do pecado, da escravidão do pecado, os grilhões do pecado. Aqui tem mudança de vida de um povo, aqui tem arrependimento. Qual é a resposta, então, de um povo que tem os grilhões quebrados? Está no verso seguinte, verso 15, que eles deem graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Outra coisa que nos aprisiona, que aprisiona o povo de Deus nesse texto, está nos versos 17 e 18, são as doenças e as enfermidades. Verso 17 e 18, diz assim: tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes, e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida, e chegaram perto das portas da morte. Irmãos, os escravos sofriam e até hoje sofrem por serem escravos de muitas doenças diferentes. E o texto está falando aqui que esses escravos, o povo de Deus que era escravo, eles tinham reação negativa física, a própria comida que era racionada e servida pelos seus senhores dava reação. Contextos históricos, quando você pesquisa sobre o processo de escravidão, conta que eles passavam mal pela própria alimentação que lhes era servida, eles iam morrendo nesse processo de escravidão. A enfermidade os atingia de muitas formas e eles estavam sucumbindo pelas enfermidades, presos em grilhões da enfermidade. Mas, irmãos, a marca do povo de Deus não é ser um povo doente. E aí vale um glória a Deus? Irmãos, tá ali, ó, a Neuza estava testemunhando ali, ó, deserto, câncer. Irmãos, a gente passa pelo deserto, mas a gente não para no deserto, você entendeu isso? Então, a marca do povo de Deus não é um povo enfermo, não é um povo doente, não é um povo que a característica é um povo que vai perecendo, mas a nossa característica é de um povo forte, de um povo que governa, de um povo que dirige, de um povo que mostra o caminho, de um povo valente. Somos chamados de guerreiros do Senhor. Então, assim como o deserto, a doença, a enfermidade não pode nos aprisionar, mas nós passamos por esse período, porque Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, aleluia. Pode aplaudir, Sena, te deu vontade aí, aplaude ao Senhor Jesus. Então, nessa tarde eu quero contar para você que não haverá prisão de enfermidade que permaneça na sua vida, no poder do nome de Jesus. Pastor, crente passa por enfermidade, passa, isso, usa a palavra certa, passa. Nós passamos, mas esse não é o nosso lugar de estacionamento, irmãos. Não é o lugar. Viveremos num lugar eternamente sem dor, sem choro, sem enfermidades, né? Sem ira, sem rancor, sem ódio. Esse é o nosso destino. Como é que o Senhor quebra os grilhões da enfermidade do seu povo, irmãos? Está no verso 19, vamos ler junto o verso 19, eu estou avançando no texto. Vamos ler, 1, 2, 3 e... Na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Teve alguma mudança, irmãos? Clamor, Senhor, olha para mim. Senhor, eu estou passando por essa luta, eu estou passando por esse problema, eu estou passando por essa enfermidade, Andréia. Eu estou passando, Senhor, eu estou me sentindo presa aqui nesse lugar, Senhor. Clamor, clamor, clamor. E olha a resposta do Senhor no verso 21.
Como é que a gente, deixa eu terminar aqui, na sua aflição clamaram ao Senhor, estou no 19, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Qual é a reação do povo de Deus ao ser liberto da escravidão, das algemas da enfermidade? Verso 21, que eles deem graças ao Senhor, por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Amém, irmãos? Olha quanta gratidão pelos feitos do Senhor. Tem uma última cadeia que o povo de Deus passa. Está lá no verso, começa no verso 23, é a cadeia da tempestade, do resultado da tempestade. Dos medos, dos pavores, dos terrores. O texto diz assim, verso 23, fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval, que levantava as ondas. Olha a tempestade, subiam aos céus, e desciam aos abismos. Olha o mar, olha a tempestade, subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem, cambaleavam, verso 27, cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade era inútil. Irmão, se tem uma coisa que eu posso garantir para você, diante de uma tempestade não existe habilidade. Não adianta o meu e o seu conhecimento, não adianta a minha e a sua força. Alguém já viu tempestade? Já participou de alguma? Já viu uma tempestade, sei lá, forte na natureza? Já viu destruição lá no sul, Cláudio? Ventos? Alguma coisa? Irmãos, tem pessoas que só de olhar o mar calmo assim, ó, lisinho, fala, meu Deus, eu tenho medo do mar. Alguém já ouviu isso alguma vez na vida? Tem pessoas que têm medo do mar. O mar pode estar calmo. Tem noção do que é uma tempestade? A tempestade nos dá a certeza absoluta que nós não temos controle nenhum sobre nós, nem sobre quem está conosco, e muitas vezes nós passamos por tempestades, e as tempestades geram em nós o que? Pavor, medo, pânico, vontade de sumir, vontade de desaparecer, cadeias que vão nos amarrando como consequências da tempestade. Mas o texto está dizendo aqui, se você prestou atenção, que quem gerou a tempestade foi o Senhor. Por quê, querido irmão? Porque Ele é Senhor também das tempestades. Ele é Senhor também das tempestades. Ele não apenas te tira de uma tempestade, mas Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é aquele que acalma o mar, Ele é aquele que acalma o vento. Então não tenha medo, porque a tempestade faz isso conosco, mas às vezes a gente pode ficar tão apavorado, dependendo da crise que você está passando, dependendo da tempestade familiar, dependendo da tempestade, o medo do futuro, eu não sei o que está acontecendo, se é alguma coisa com o seu filho, mas tempestades vêm e balançam o nosso barquinho, irmãos. Mas não permita que essas coisas acorrentem sua alma, acorrentem seu coração. Mas se por algum motivo já aconteceu, olha como que Deus faz para quebrar essas correntes. Está ali, ó, no verso 28. Vamos ler juntos como que Deus faz? Na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das aflições, das suas aflições. Está entendendo o segredo? Qual que é o segredo? Clamar ao Senhor. Aí o texto continua dizendo, reduziu a tempestade a uma brisa,
e serenou as ondas, aleluia. As ondas sossegaram e eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto seguro, ao porto almejado, ao destino. O Deus que permitiu a tempestade é o Deus que também nos conduz ao destino que Ele tem para nós. E como é que é a resposta do nosso coração? Verso 31, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós trabalhamos aqui 4 ideias de cadeias e grilhões. Eu queria pedir o pastor Claudio Miro para acionar a equipe, o time que trabalha junto, para a gente, primeiro a gente quer abençoar a equipe. Queria pedir o pastor Claudio Miro, a Simone também, por favor, para primeiro abençoar a equipe, ungí-los, tá bom? Mas todos vão vir aqui à frente, todos. Depois vocês vão passar ali diante da equipe, que a equipe vai orar e ungir você. Para quê, pastor? Para que se há alguma cadeia prendendo você, hoje, nessa tarde, ela vai cair por terra. Você crê, Denise? Que assim seja como a sua fé. Que assim seja como a sua fé conduz você. As cadeias que estão te prendendo essa tarde, por causa do poder do nome de Jesus, cairão. Mas antes disso acontecer, há uma coisa a fazer, que é clamar. Clamar é olhar para si mesmo e falar: Senhor, eu acho que eu estou com uma corrente aqui, me mostra, me fala sobre isso. Senhor, eu estou preso nessa área aqui, e eu quero encorajar você a dar nome. Fale com o Senhor e dê nome a essa área, dê nome a essa corrente, dê nome ao problema, dê nome ao pecado, dê nome à situação, dê nome ao que você quer abandonar, dê nome, você e o Senhor. Pastor Anderson vai ministrar. Você pode ministrar aquela canção, pastor Anderson? Ele vai ministrar, e ninguém está preocupado com que você vai orar. Ele vai aumentar o volume, ele tem uma voz linda. Nós vamos celebrar o Senhor aqui cantando, mas você orando. E clamar é assim, ó: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu entendi que tem uma área aqui que não vai bem, e que ela está presa, Senhor, e eu quero romper no poder do teu amor. Espírito Santo, eu acredito que o Senhor pode quebrar essas cadeias, e você vai ter o seu tempo com Deus. Enquanto o pastor Anderson está ministrando, é seu tempo de clamar, e depois eu vou dar um sinal. Não se preocupe com quem está perto de você agora, é você e o Senhor. Se você quiser sair do seu lugar para ter uma liberdade de orar, pode também. Pode sair do seu lugar e ter uma liberdade de oração andando. Daqui a pouco eu vou te dar um sinal para você vir se dirigir aqui aos obreiros, para eles tocarem em você. E quando ele tocar em você, vai representar o toque de Jesus. Tem óleo aí? Tem óleo? E o óleo é representação do Espírito Santo na sua vida, derrubando essas cadeias que te prendem. Amém? Vamos louvar ao Senhor, e você vai clamando, você vai orando. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Oh, sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, pois eu posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo, posso
clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Aleluia. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Para aqueles que nessa tarde estão aqui em cadeias de desorientação, passando por desertos e presos no deserto, no poder do nome de Jesus, porque você clamou com fé, essas cadeias cairão nessa tarde no poder do nome de Jesus. Aqueles que estão em grilhões, acorrentados no pecado, e você se arrependeu, e você não quer mais viver com esse pecado, você não quer mais conviver com esse pecado, porque você clamou ao Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus que vão cair os grilhões e as cadeias no poder do nome de Jesus. Aqueles que estão aqui em cadeias de enfermidades, porque você clamou ao Senhor, você não vai estacionar na enfermidade, mas você vai romper no poder do nome de Jesus, e as cadeias cairão nessa tarde, em nome de Jesus. Para aqueles que estão em cadeias impostas pelo medo, pelo pavor das tempestades, porque você clamou ao Senhor, Ele virá em seu favor nessa tarde, e as cadeias que te prendem cairão agora, no poder do nome de Jesus. Se você crê nisso, por favor, dirija-se aqui a qualquer um de nós e nós vamos orar e abençoar você, e depois você pode retornar para o seu lugar, como os versículos lidos, agradecendo a Deus pelos feitos do Senhor, pela libertação que chegou, e mesmo que seus olhos terrenos não vejam, seus olhos espirituais precisam ver. Então vem cheio de fé em nome de Jesus. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram para te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou para nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir sua voz. Oh, eu posso clamar, eu acredito, não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. O Mestre vem me ajudar. Oh, vem me ajudar. Oh, Mestre, vem me ajudar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas.
vem incendiar. Oh, oh, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Oh, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Estamos no horário? Aleluia. Cadê o brado de vitória do povo liberto pelo Senhor? Glória a Deus. Isso, aplaude o Senhor Jesus. Isso, nós somos livres. Nós somos livres. O Senhor nos faz livres, irmãos. Não aceite mais nenhuma mentira de Satanás. Não aceite as algemas que Jesus acabou de tirar. Não aceite, não aceite. Tome posse da palavra, tome posse da promessa, tome posse da libertação no poder do nome de Jesus. Parábola do semeador. Semente que cai em terra boa, frutifica. Amém? Tem solo bom aí? Vai frutificar para a honra e glória do Senhor. Amém, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo teu favor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela comunidade de fé. Obrigado porque poderíamos estar, meu Deus, cada um na sua casa, vivendo suas próprias histórias, suas próprias coisas, seus próprios negócios, suas próprias vidas. Mas, Senhor, estamos aqui como povo de Deus. E o Senhor não nos desprezou nessa tarde, Senhor. O Senhor não nos despreza nunca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ah, Senhor, obrigado por ser esse Deus, meu Deus, tão Senhor de todas as coisas, mas que nunca está ocupado para nós, por ser esse Pai tão amoroso, por ser esse Deus que nos cura, que nos liberta e que nos convida para vivermos uma vida leve, livre, sem cadeias, sem prisões, servos de Jesus que podem pular na tua presença, que podem cantar na tua presença, que podem glorificar na tua presença, que mesmo passando pelas lutas estão olhando para o alto, estão olhando para o céu, sabendo que o Senhor está nos direcionando e não há cadeias nos prendendo, Senhor, apesar de momentos difíceis. Isso é poderoso demais, meu Deus. Não nos permita esquecer disso jamais. Jamais. A caminhada cristã é longa, Senhor, até que o Senhor volte, até que o Senhor permita nos viver mais um dia, mas não há outra opção para nós fora dessa caminhada, Senhor. Nós queremos viver dia após dia aos teus pés, desacorrentados pelo Senhor, desalgemados pelo Senhor, livres pelo Senhor, pela ação do teu Espírito Santo, Jesus. Obrigado, Pai. Leva cada um aqui em paz para suas casas, para os seus afazeres, para os seus trabalhos amanhã ou feriado. Senhor, cuida de cada um.
cuida das famílias, visita os lares, Senhor, de cada pessoa aqui representada, os filhos, os pais, os irmãos, o esposo, esposa, todos que estão representados aqui por nós, Senhor. Visita meu lar, meus filhos, minha esposa. Enquanto, Senhor, nós cuidamos das tuas coisas, nós seguimos confiados que o Senhor cuida de nós e das nossas coisas. Então, Jesus, continua nos guiando e nos direcionando, porque seus planos são maiores e muito melhores do que aqueles que nós temos para nós mesmos, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você agora e para sempre. Amém, amém. Dá um abraço aí quem está perto de você. Tem o café de comunhão lá que eu sei. Então é um tempo de estarmos juntos em nome de Jesus. Amém. Cafezinho abençoado.